Professor Sachs, seja muito bem-vindo, meu caro amigo. Obrigado por se ajustar ao meu horário. Os meus melhores votos para esta época festiva, claro, para você e para sua família. Eu quero dedicar um tempo à mentalidade europeia e à sua persistente subestimação da Rússia, mas tenho que falar sobre algumas outras coisas, não sendo a menos importante a China, mas algumas notícias de última hora. Há cerca de uma hora, Greta Thunberg, a ativista climática e pela paz, foi detida em Londres por ter exibido um cartaz que dizia apoio aos prisioneiros de ação palestina. E eu me manifesto contra o genocídio. Por ter expressado isso em um simples pedaço de papel lá em Londres, na Inglaterra, ela foi levada e presa. O quê? Isto está a acontecer por todo o mundo ocidental. É isto que são os valores ocidentais. Nos Estados Unidos, meus alunos foram presos peremptoriamente e arrastados para fora de seus dormitórios na frente de suas esposas e colocados em confinamento por vários meses. Na Europa, pessoas estão sendo presas por liberdade de expressão básica. Na Europa continental, na União Europeia, pessoas estão sendo colocadas em listas de sanções por relatórios acadêmicos que vão contra a palavra da Comissão Europeia. Então, o que estamos vendo agora é uma repressão geral à liberdade, juiz. O seu programa é inteiramente dedicado à liberdade e estamos a testemunhar a liberdade a ser drasticamente cerceada no assim chamado mundo ocidental que se arroga o direito de defender os valores ocidentais de liberdade e autonomia, mas não age de forma alguma assim quando se trata de indivíduos que ousam se manifestar contra a narrativa que é considerada dominante. Neste momento, estamos vendo uma espécie de desespero e paranoia, eu diria, das pessoas que estão no poder nos Estados Unidos e no Reino Unido e na União Europeia. Isso se desenrola de formas um tanto quanto variadas em diversos lugares, mas a repressão à liberdade de expressão e à fala política mais fundamental é absolutamente dramática. Por último, nas últimas 2 semanas, 3, acontecimentos importantes ocorreram em relação à China. Professor Sachs, a administração Trump divulgou sua estratégia de segurança nacional, na qual afirma que a China não é um inimigo, mas sim um concorrente econômico. Foi uma boa declaração, mas então, uma semana depois, o Congresso promulgou e o presidente Trump assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional, que, para além de dar ao Departamento de Defesa, que agora se autodenomina o Departamento de Guerra, $1 trilhão para o próximo ano, destinou 11 bilhões de dólares para armamento ofensivo para Taiwan, que Scott Ritter afirma que consegue alcançar Pequim. Sim, isto é um reconhecimento, sim. Então, o presidente enviou a Marinha dos Estados Unidos para apreender um petroleiro que vinha da Venezuela, cujo carregamento já havia sido adquirido e pago por uma companhia chinesa. E ele declara: nós vamos reter o petróleo e também vamos ficar com a embarcação. Como é que... E novas penalidades sobre o comércio chinês que acabam de ser introduzidas nas últimas horas, também sobre semicondutores chineses. Então, esta é uma administração que tem uma gestão muito caótica e pouco clara. Há um lado muito violento nela. Às vezes há uma retórica que não é violenta, mas não há uma linha consistente e Washington está cheia de belicistas, seja o que for que se pense, e esses belicistas são rapidamente anti-China. E, portanto, as medidas tomadas contra a China estão, sem dúvida, destinadas a continuar. A apreensão do petroleiro que navegava sob bandeira panamenha não foi sancionada. É um ato de guerra, porque os Estados Unidos, o presidente Trump, que não possui poder constitucional para fazê-lo, declarou um bloqueio à Venezuela.
um bloqueio é um ato de guerra. Novamente, isto é completamente inconstitucional, mas você e eu sabemos que, na verdade, já não temos um Congresso funcional, não ouvimos falar deles. Eles não desempenham papel algum, eles não defendem nenhum tipo de prerrogativa, nem tampouco tentativas de limitar o poder do presidente em relação à Venezuela, porque todos podem ver que ele está declarando guerra por conta própria, não foi contestado no Congresso do Sessênio, é porque, claro, a maioria do Congresso se alinhou com o presidente, e notavelmente, claro, os membros do seu próprio partido. Então, estamos em guerra de um ponto de vista técnico e, na verdade, operacionalmente, com a Venezuela agora por causa do bloqueio, por causa da apreensão de embarcações. Os objetivos disso são derrubar um governo, capturar as reservas de petróleo da Venezuela para roubá-las e, por fim, prejudicar as relações comerciais com a China. Então sabe, um tiro de tabela múltiplo, eu diria. Eles estão mirando em muitas coisas diferentes, todas elas imprudentes e irresponsáveis, que tornam o mundo um lugar muito mais perigoso nesta véspera das festas de Natal, que são, afinal, feriados de paz. O mundo é um lugar muito, muito perigoso agora, e os Estados Unidos contribuem para isso. Eu vou colocar para tocar 2 trechos. O presidente Trump, sem qualquer pudor, a declarar abertamente o que planeia fazer com o petróleo e com o navio, e uma resposta brilhantemente articulada por um dos seus antecessores numa altura em que navios americanos foram apreendidos. Chris, um após o outro, começando... Que faremos com o nosso petróleo? Vai fazer com o quê? O petróleo apreendido. Os Estados Unidos apreenderam 1,9 milhão de barris em 10 de dezembro. Vamos ficar com ele. Vamos mantê-lo. Onde vai? Vamos vender ou pôr em óleos estratégicos? Talvez o vendamos, talvez o guardemos, talvez o usemos nas reservas estratégicas, nós o manteremos os navios também. Não buscamos uma guerra armada com Hitler. Nós não a estamos procurando neste preciso momento, mas também não desejamos a paz a tal ponto que nos disponhamos a pagar por ela, ao permitir que ele ataque as nossas embarcações navais e os nossos navios mercantes enquanto estiverem engajados em suas atividades comerciais e legítimas. Quando se avista uma cascavel que está prestes a dar o bote, não se espera que ela já tenha atacado para então esmagá-la. Estes submarinos e navios corsários nazistas são, de fato, as cascavéis que infestam as águas do Atlântico. Eles representam uma ameaça às vias livres dos mares abertos, constituem um desafio à nossa soberania. Eles investem contra nossos direitos mais preciosos quando atacam navios sob a bandeira americana, símbolos da nossa independência, da nossa liberdade e da nossa própria vida. Será que o ex-presidente Donald Trump teria enviado cobras cascavéis para a região do Caribe? O objetivo central da política americana neste momento é dizer: podemos fazer o que bem entendermos, não existem regras, não há nenhuma lei internacional, não há quem nos impeça. E o presidente Trump se deleita em ser o mais ultrajante possível. Ele está tentando demonstrar que isto é pura força bruta. Se vocês nos resistirem, nós os esmagaremos sem piedade. Isso é completamente o oposto do que seria o Estado de Direito. É o oposto do que traz segurança ao mundo. Isso eleva digamos, a febre, que já está agora muito alta na Europa, nos Estados Unidos, o discurso de guerra. É extraordinariamente imprudente e perigoso. Deixou tantos países com medo de não se manifestarem contra Trump agora porque o temem. É isso que Trump quer. Esta é uma demonstração dramática de força. Bom que você tenha interpretado Franklin Roosevelt. Na minha opinião, ele foi, certamente, o maior presidente do século XX e, até hoje, sem dúvida alguma.
E ele tinha duas grandes ideias que, de fato, todos os americanos deveriam sempre ter em mente e jamais esquecer. Uma delas é que, no auge da Segunda Guerra Mundial, ele idealizou a criação das Nações Unidas, porque ele afirmou que era essencial termos uma legislação internacional fundamentada na cooperação global e não na imposição da força bruta. Os Estados Unidos estavam, na época, combatendo a força bruta do nazismo. O Franklin Roosevelt queria que o mundo vivesse de acordo com o direito internacional e a cooperação global. A outra ideia notável de Franklin Roosevelt, absolutamente aplicável nos dias de hoje, é o que ele anunciou no início do seu primeiro mandato, a política da boa vizinhança para os países das Américas. Seu primo sexto distante, Teddy Roosevelt, no início do século XX, que era um verdadeiro imperialista, havia declarado, como discutimos anteriormente, o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe. E o corolário Roosevelt, que foi declarado por Theodore Roosevelt, então presidente nos primeiros anos do século XX, afirmava: os Estados Unidos serão o policial das Américas e intervirão como bem entenderem. E os fuzileiros navais desembarcaram inúmeras vezes na região do Caribe e também em toda a América Central, sob o que ficou conhecido como o corolário Roosevelt. Pois bem, este Roosevelt que acabamos de assistir, Franklin Roosevelt, afirmou: isto não está correto, não está a funcionar, está a gerar descontentamento, está aumentando a insegurança em todo o hemisfério ocidental. Ele prometeu uma política de boa vizinhança pela qual os Estados Unidos não interviriam de forma violenta ou militar nos assuntos de outros países das Américas, e ele cumpriu sua palavra. E em 1948, os países do hemisfério ocidental assinaram uma carta pausa criando a Organização dos Estados Americanos. E nessa carta, um dos princípios mais importantes e fundamentais é o da não intervenção nos assuntos internos de outras nações. Donald Trump não está apenas a regressar ao corolário de Roosevelt, ele está a ir muito, muito além disso. Ele anunciou uma espécie de corolário truculento. Faremos o que bem entendermos, onde bem quisermos, contra quaisquer princípios, quaisquer regras, qualquer lei internacional, quaisquer acordos regionais, quaisquer cartas. Ficaremos com o petróleo, é nosso. Não nos importamos com isso. E é isso que ele está com a maior satisfação em proclamar. Ele está tentando aterrorizar o resto do mundo. Se você pensa que isso traz segurança para você, para mim e para todo o povo americano, eu ouso discordar veementemente. Isso só aumenta a nossa insegurança. Num momento em que poderíamos estar as pessoas mais seguras e mais protegidas do mundo se nós parássemos de elevar a temperatura em todo o planeta por todas estas ameaças, e por este unilateralismo, fazendo o que bem entendermos porque somos o sujeito mais forte, mais cruel, mais terrível do bairro, o que estamos fazendo vendendo armas para Taiwan. Gostaríamos se a China vendesse armas para o estado da Pensilvânia. Não acho que gostaríamos disso de jeito nenhum. E, no entanto, nos intrometemos internamente no pontos de pressão intensos e perigosos, seja tentando empurrar a OTAN para a Ucrânia ou apreender petroleiros, o que ia contra o direito internacional, ou a venda de armas a Taiwan, contra as fortes e veementes objeções da China e as linhas vermelhas mais claras e intransponíveis que a China estabeleceu. E achamos que isso é inteligente, e isso é bom, e esta é a maneira americana. E tudo o que faz é nos colocar em maior perigo. É isso que está acontecendo neste exato momento. É inacreditável. É como se não houvesse adultos por perto que entendam a ideia básica de que você opera com princípios se quiser permanecer seguro. E se você age como um valentão, isso é o prenúncio de um desastre iminente.
No fim de semana passado, um indivíduo chamado Kirill Dmitriev, que é considerado um representante não oficial e sem vínculos governamentais do presidente Putin, teve um encontro na Flórida com Jared Kushner e Steve Witkoff. Os russos foram claros desde o primeiro dia sobre quais são seus objetivos na operação militar especial. Eles não vacilaram e não é negociável. Sobre o que esses três conversaram? O que eles poderiam possivelmente realizar? Eu acredito que o maior problema em relação à Ucrânia é que esta guerra teve início porque os Estados Unidos e a Europa afirmaram: podemos controlar a Ucrânia, podemos integrá-la à nossa esfera de influência. É claro que foi necessária a cumplicidade americana e um golpe de Estado para derrubar um governo neutro. Foi preciso que a América e a Europa desrespeitassem um tratado, que havia sido acordado em 2015, conhecido como Acordo de Minsk II, e que teria resolvido a guerra com base na concessão de autonomia às regiões étnicas de língua russa do leste da Ucrânia. E mesmo que tenha sido uma resolução unânime do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia declararam: nós não vamos acatar isso. E como já havíamos conversado, eu disse a Jake Sullivan, na véspera da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022, Jake, você pode evitar esta guerra deixando bem claro que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia. E ele disse: bem, a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia, mas não vamos dizer isso. E eu disse: vocês vão começar uma guerra por algo que nem sequer vai acontecer? Bem, recentemente, os associados de Sullivan, membros do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, pensando que estavam a comunicar com altos funcionários ucranianos, mas que na realidade estavam a conversar com uns impostores, disseram exatamente o que eu tenho vindo a afirmar. Há anos que o Conselho de Segurança Nacional norte-americano tinha conhecimento em 19 de dezembro de 2021 de que poderiam ter evitado esta guerra. E de forma notável, a escalada, pois a guerra, na realidade, teve início com o golpe de Estado que os Estados Unidos apoiaram em fevereiro de 2014. Mas com a escalada da guerra que ocorreu em fevereiro de 2022, eles poderiam ter evitado isso, deixando bem claro que a OTAN não se expandiria. Eles, e agora está registrado o que eu tenho dito, e eu sabia que era verdade, é claro, ao longo das minhas conversas, mas agora foi explicitamente declarado por um alto funcionário, um ex-alto funcionário dos Estados Unidos, precisamente este ponto. Agora, a razão pela qual menciono tudo isto é que, nestas negociações que estão a decorrer, o presidente Trump ou não está disposto ou incapaz de se expressar com clareza sobre qualquer questão. Assim, as negociações acontecem em Mar-a-Lago ou em algum outro lugar qualquer, mas não temos o presidente dos Estados Unidos a falar de forma clara, honesta, como um adulto responsável, simplesmente a explicar ao povo americano de forma direta e sem rodeios que a expansão da OTAN foi um erro. Isso levou a esta guerra. Dizemos que tem que parar. E com base nisso, o fato de a Ucrânia ser neutra e os Estados Unidos não apoiarem o alargamento da OTAN, a guerra chegaria ao fim. Sim, há outras questões também, mas a clareza por parte do presidente dos Estados Unidos faria com que isso acontecesse, mas ele não nos fala claramente. Nós recebemos mensagens do Truth Social que se contradizem de hora em hora ou de dia em dia, com muitas letras maiúsculas e muitos pontos de exclamação. Mas não há nenhum discurso presidencial que explique qualquer coisa sobre princípios, porque infelizmente não estamos operando com clareza e princípios neste momento. E o que acontece, portanto, é que o belicismo, que é uma parte profunda da cultura de Washington e muito enraizado na Alemanha, em particular, e em Bruxelas, que é liderada por uma ex-oficial alemã, o Ursula von der Leyen, na Comissão Europeia, continue a incitação à guerra e
a Grã-Bretanha sempre adora uma guerra contra a Rússia. Portanto, da Grã-Bretanha pode-se esperar uma beligerância interminável. Tem sido assim, basicamente, desde 1840. Devido a esta falta de uma explicação clara, de um esclarecimento adequado e preciso, estas negociações ficam a girar em círculos, ora sobem, ora descem, e no fim não significam absolutamente nada. A guerra já se arrasta por um ano, quando deveria ter sido resolvida com um simples telefonema no início deste ano, que a encerraria. E, de fato, poderia ter sido encerrada com uma ligação telefônica. Mas o presidente Trump não age de forma presidencial neste aspecto. Um presidente declararia princípios, os explicaria, engajaria o povo americano, engajaria o Congresso, explicaria por que a paz é do interesse dos EUA, conteria os belicistas que estão em toda a sua própria administração e, claro, no Congresso e nas empresas de contratação militar e na região do Vale do Silício, que lucrou imenso com esta guerra e com a guerra em Gaza e ser presidencial. E ainda espero por isso, porque se acontecer, teremos paz.